The place is yours if you want it. Terry, you don't even know these people. Look, moving into my own place feels like a first step. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema. E dessa vez a gente vai falar sobre o quê? O remake de O Bebê de Rosemary. Não é o remake de O Bebê de Rosemary. É Apartamento 7A, filme que está disponível desde o final de setembro na plataforma de streaming Paramount+. E quem vai conversar comigo nesse episódio é ninguém menos que Robledo Milani, o idealizador, o CEO, o criador, o editor-chefe do Papo de Cinema, esse site que só cresce. Bom, antes de mais nada, né? Prazer estar aqui, pessoal. Aqueles recadinhos básicos, né? Aperta ali as notificações, compartilha, segue a gente e tal. Mas, assim, vocês devem ter visto aqui que o nome desse episódio é um nome duplo, né? Não é porque a gente vai falar de um filme depois de outro, não. É que a gente tá tudo muito junto, misturado. E já vamos dar um spoiler de imediato. Se você nem sabia que Apartamento 7A existe, e por isso que a gente botou o Bebê de Rosemary junto, é porque Apartamento 7A é tão ruim e tem tanto pouco o que falar que a gente vai ter que resgatar o clássico, a gente vai ter que resgatar o original para botar assim. Esse é ruim porque o outro era bom demais, entendeu? Então por isso que a gente vai juntar forças. E é por isso esse episódio duplo aqui no nosso podcast. Então, o Robledo deu uma boa de uma resumida, a gente vai tentar falar um pouco mais de Bebê de Rosemary e já ir linkando com o Apartamento 7A nesse primeiro bloco, e no segundo a gente começa daí a falar mal de vez de Apartamento 7A. Não, brincadeira, acho que tem algumas coisas ali que acho que a gente poderia tirar, mas em resumo, Apartamento 7A é mais um desses filmes que tentam, criam prequels, né? Para tentar contar histórias de origem de outros filmes que já são consagrados. O Bebê de Rosemary, e o Roberto vai me ajudando a costurar aí, é um clássico do horror psicológico. Eu sei, tem muita gente que é contra esse subtítulo, horror psicológico. Terror é tudo terror, né? Parece que é pra dizer assim, não, terror é aquele que tem monstro, que tem bicho, que tem jumpscare, e o horror psicológico é aquela coisa mais cool, é aquela coisa mais inteligente, mas é tudo a mesma coisa, é tudo terror, né? Mas o Bebê de Rosemary é um clássico, né? De 1968, baseado no livro do Ira Levin, e não é só um filme premiado, não é só um dos principais filmes da carreira do Polanski, não é só um dos principais filmes da carreira da Mia Farrow, mas é um filme que, Robledo, eu acho muito importante a gente lembrar, que começou, que deu início a... E aí, esse Zeitgeist, ele é meio que dividido entre conservadores e progressistas, porque nos anos 70, a cultura pop, principalmente norte-americana, foi tomada por uma ideia meio invisível do mal demoníaco. Isso se reflete na literatura, na música, né, por meio do rock and roll, no cinema, com filmes como A Profecia, O próprio Exorcista, mas antes de todos esses, nós tivemos O Bebê de Rosemary, que muitos especialistas dão conta de que por exemplo, teve muito alargamento do conservadorismo, teve muita coisa se abrindo nos anos 60, né, com o movimento hippie e tal, então tinha que se criar alguma coisa para ter medo. Pessoal, vamos começar a ter um pouco de medo, botar um pouco de medo nas pessoas, porque tá tudo muito fácil. O pessoal tá começando a transar muito, o pessoal tá botando roupa curta, o pessoal tá falando o que quer nas letras das músicas e tal. Então vamos tentar criar um inimigo invisível para ver se alguém fica com medo. E deu certo. Isso que tu tá levantando faz todo sentido se a gente pensar que, na verdade, nessa época, anos 50, 60, 70, né, o grande inimigo, principalmente para o mundo ocidental, era a Guerra Fria, né, os Estados Unidos versus a União Soviética, e com isso o capitalismo versus o comunismo. É impressionante como até hoje tem pessoas que morrem de medo do comunismo, né? Ai, o comunismo vai roubar nossas crianças, vão nos obrigar a comer Sim. cachorro, né? Ai, sabe? As pessoas tem de gente que cai nesse papo furado. Mas naquela época, principalmente, e se hoje em dia tem gente que cai nesse papo, começou lá décadas atrás. Então, assim, o Bebê de Rosemary é um filme de 1968, né? O livro foi lançado anos antes ainda. Então, assim, é interessante a gente pensar nisso porque foi criado todo um costume de que era preciso ter medo do comunismo, era ter medo da União Soviética, era ter medo do Bloco Socialista. E o que é isso, né? Daí cai isso no que tu falou, né? Esse inimigo sem rosto, né? Esse inimigo invisível, esse inimigo que a gente não se define muito bem. Então, assim, são experiências figuradas disso que estava acontecendo na prática do meio da sociedade, né? Então, um filme como Bebê de Rosemary se encaixa muito bem dentro
dessa tortura psicológica pelo qual a sociedade a enfrentava naquele momento, né? E o Bebê de Rosemary, acho que essa é uma questão, Robledo. Faz tempo que eu não assisto o filme, eu não sei se tu assistiu ele recentemente, enfim, tá muito fresco na tua cabeça, mas eu me lembro que ele é um filme que tá certo que naquela época as bases do terror ainda não tinham sido muito bem estabelecidas, mas é um filme de muitas sugestões, né? Ele não é esse filme de terror que a gente está acostumado hoje, de muitos jump scares e tal. Ele é um filme onde o horror ele é sempre algo que a gente não enxerga. O horror é algo que pode acontecer, mas pode não acontecer. Hoje a gente sabe que a Rosemary deu à luz ao filho do demônio, mas assistindo ao filme, as pessoas que assistiram a primeira vez, não tem como saber. A gente vai se sugerindo ali, né? Vai se dando os indícios, mas não tem como saber se isso é real. Eu assisti ao Bebê de Rosemary pela primeira vez ainda na adolescência, eu acho. E eu me lembro que realmente ficou tão marcado em mim que durante muito tempo eu acreditava ter visto esse filho do demônio, que a gente não vê, né? A gente E só tu imagina ter isso visto, chama-se mas efeito Mandela. exatamente, exatamente. Da onde essa teoria, Vitor? Ah, agora eu peguei Ah, ele no mas daí tu contrapé. já me pegou. Eu sei que é um negócio que o Mandela morreu, mas não morreu. Exato. Então assim, ó, ahn, eu me lembro de que eu dizia assim, não, a gente vê a criança sair deformada, com chifre verde, o demônio. E, cara, não tem nada disso. É bem isso que tu falou. O filme é tão sugestionável. E é interessante porque eu revi depois algumas vezes, né? A última, alguns meses atrás, e é impressionante como chega a ter momentos em que tu fica em dúvida se essas suspeitas que começam a crescer na Rosemary são de fato verdadeiras ou não, sabe? Quando ela entra no final, e daí, isso não é spoiler, né? É um filme de 50 anos. ah, Quando ela entra na cena final, que estão com o bebê, e daí tem toda aquela seita em volta do bebê no carrinho, e a gente só vê a cara dela quando ela enxerga a criança, né? Ela vai chegando por trás. Quando tu vê aquilo, até aquele momento, muita gente ainda está questionando se aquilo está acontecendo ou não. Sim. Se essa mulher, se esses temores dessa mulher eram factíveis, né, ou não. Então, assim, é muito interessante ver como o Polanski realmente. E, e ele já tinha brincado com isso em outras ocasiões, né? Como Repulsa ao Sexo, né? E depois lá com Morte da Donzela. Também são filmes que tem o protagonista tem uma certeza crescente que não é compartilhada com o espectador. O espectador cada vez mais duvida daquela convicção que o personagem vai adquirindo. Isso é muito interessante, sabe? A maneira como ele vai elaborando, desde a faca na água, sabe? Busca frenética, o último portal. Sabe, tem vários filmes do Polanski que brincam com essa questão. E eu acho que o Bebê de Rosemary talvez seja o que está mais bem acabado dentro dessa proposta. Então, assim, quando tu pega. E aquela. Poxa, aquela senhorinha, Ruth Gordon, né? Que ganhou o Oscar de atriz coadjuvante por esse filme. Sabe? Será que é verdade? Será que não? É só uma senhora querendo ajudar? Sabe? E a gente sabe que tu tem que. Hoje em dia é um fato comprovado, né? Existe a depressão pós-parto, né? Existem mulheres que entram num conflito muito grande consigo mesmas, né? Durante a gravidez, durante a gestação e pós ter dado à luz e tal. Então, assim, imagina 50 anos atrás, quando a Rosemary começa a se sentir mal e deprimida e não sabe se vai conseguir dar à luz, né? Já tinha perdido uma gestação anterior. Então, assim, tem muitas coisas que vão sendo questionadas que tu fica pensando, cara, ela tá entrando numa paranoia, ela tá alucinando, isso não é fato. Então, assim, eu acho muito inteligente a maneira como isso vai resgatando, e é uma pena o quanto essa sutileza se perde em apartamento 7A, né? As coisas ficam mais expositivas e menos e são menos indícios, né? A gente não precisa investigar, a gente já sabe o que vai acontecer, né? E é uma pena, a gente tentou convidar duas das nossas embaixadoras do Papo de Cinema, a Júlia Klein e a Carissa Vieira, elas não puderam participar por questões de agenda, mas tem um subtexto muito feminista em O Bebê de Rosemary, que vale muito explorar, e hoje as pessoas veem o quanto que ele é atemporal, né? Porque a Rosemary é uma mulher que ela tá completamente sozinha dentro dela ali naquela história. Ela tá dentro daquele prédio repleto de pessoas e o marido talvez seja a pessoa que menos está do lado dela, né? Então ela tem que juntar forças dentro dela, e ela tem que juntar forças fora dela, para ela conseguir
para tentar desvendar algo que ela nunca viu. Ela é uma mulher grávida. E é um filme também que, pela primeira vez, também talvez não seja a primeira vez, mas um dos que popularizou talvez a demonização da gravidez, né, Robledo? É um filme onde a gravidez não é vista de uma forma legal, sabe? Então tu pode fazer várias metáforas com a vida real, assim. A mulher não precisa ter um demônio dentro da barriga para que aquela gravidez seja realmente um inferno na sua vida, né? Exato, exato. E foi um filme de tamanho impacto que a gente está falando agora do Apartamento 7A, né? Um lançamento recente. Que já está disponível no streaming, né? Que nem tu falou, então quem quiser pode acessar e já assistir hoje à noite, por exemplo. Mas não é a primeira vez que essa história é retomada, então vamos fazer um resgate aqui, uma linha do tempo. Não sei se tu sabia, tu falou ali do bebê de Rosemary. Eu não sabia, confesso que descobri ontem, quando eu estava pesquisando aqui, nos O filho de preparar. Rosemary. Não, não é o filho de Rosemary, é veja o que Isso. aconteceu ao bebê de Rosemary. É, isso é Gente, você sabia sacanagem, que cara. existe esse filme? Veja o que aconteceu. É um, Look What's é um Happened to Rosemary's telefilme. Baby. É um telefilme. Telefilme de 1976, ou seja, lançado 8 anos depois do original. E que, cara, o elenco tem a Ruth Gordon, volta pro papel, né, que deu o Oscar para Ela é uma ela. das estrelas do cartaz. E tem a Patty Duke, né, vencedora do Oscar por Milagre de Annie Sullivan. Tem o Broderick Crawford também, vencedor do Oscar. Ou seja, era um filme assim que chegou cheio de com grandes nomes. Claro, naquela época a gente tem que entender hoje, Hollywood quando chamam para fazer um papel no cinema, na TV, produções de streaming, tudo, ele está todo mundo se jogando e no Brasil cada vez mais também. Mas nos anos 70 fazer TV era fim de carreira. Sabe? Não, as pessoas só queriam saber de cinema, só faz TV que não consegue mais nada mesmo. Então, se vê como esse estado. A Patty Duke tinha ganho o Oscar uma década antes e já estava aqui fazendo telefilme. Então, assim, é interessante. É um filme que meio que se perdeu, né? Veja o que aconteceu ao bebê Sim. de Rosemary. É um filme que. E é um cara, o Sam Osteen, né? Que é o diretor desse filme, é um cara que foi braço direito do Polanski no filme anterior, era assistente de direção voltou a trabalhar com a montagem do Busca Frenética, outro filme do Polanski. Ou seja, é um cara que teve muito ligado ao Polanski, mas fez esse filme aí que caiu no oblivion, né? No esquecimento. Mas agora vamos E aproveitar, Robledo. Tu assistiu a minissérie, né, que eles fizeram agora nos anos 2010. exatamente isso que eu ia pegar agora, porque se o Apartamento 7A é um prequel, que nem tu falou, né? Se passa antes. O Veja o que aconteceu com o bebê de Rosemary é uma suposta sequência, né? O que se passa depois. A gente tem o Bebê de Rosemary, que é um remake, né? É uma refilmagem do filme do Polanski, que tem o mesmo título, tá? Rosemary's Baby, né? O Bebê de Rosemary, mas é uma minissérie. Isso que é importante destacar. É uma minissérie de 2 episódios, cada episódio tem cerca de 1 hora e meia. Então é interessante porque, assim, o Apartamento 7A, que a gente vai se desenvolver um pouquinho mais depois, mas o que a gente já pode antecipar é isso. É quase que eles chamam de prequel, mas é basicamente um remake e um remake reduzido, né? Eles tiram muita coisa e para fazer. O Bebê de Rosemary, a minissérie, é de fato um remake, mas é um remake estendido, porque eles fazem em quase 3 horas aquilo que a gente via em 2 do outro filme. Não, eles não trazem muitas coisas. Nos créditos de abertura, eles até dizem que é baseado nos livros, e daí tá aí no plural, nos livros Rosemary's Baby and The Son of Rosemary, né? São 2 livros que o Ira Levin teria escrito. Então eles teriam pego elementos dos dois, mas na telinha, ao tu assistir a minissérie, é, é basicamente a mesma história do filme. E vou dizer, não é esse desastre que as pessoas podem imaginar. Pensar, vamos refazer um clássico, só pode dar porcaria. E até porque é uma minissérie de 2014, ou seja, foi lançada exatamente 10 anos atrás e muito pouca gente falou a respeito, né? Uma minissérie que não gerou repercussão, não se falou muito. Mas é uma minissérie que tem coisas bem interessantes, e eu acho que talvez uma das melhores dela seja a protagonista, que é a Zoe Saldana, né? Pegando aí uma atriz que ficou muito em alta, principalmente nos filmes de super-herói depois, né? E Avatar também, ela fez. Então, assim, os 2 filmes de maior bilheteria da história do cinema, as Zoe Saldana tá lá, né? Então, assim, é a maior campeã de É bilheteria que tem verdade, no mundo. é verdade. Avatar e Vingadores, os dois têm a Zoe Saldana. Mas ela tá muito bem fazendo esse papel da Rosemary, essa mulher que vai entrando nessa paranoia. O cara que faz o marido, que no original era o John Cassavetes,
Aqui é o Patrick J. Gibson, J. Adams, Patrick J. Adams, que é o cara que faz aquela série Suits. Mais interessante é o casal Castavetes, né? Que é o casal que meio que vão ludibriando e seduzindo eles e levando para que é formado pela Carole Bouquet, que é uma grande atriz francesa, belíssima atriz francesa, assim, premiada com César, uma mulher assim super consagrada na França. E isso é interessante. A minissérie se passa toda em Paris, então tem muitas cenas de Paris e tal. E o Jason Isaacs, né? Já Sim. foi Capitão Gancho, que já foi o Pai do Lúcio Malfoy? Malfoy, lá do Harry Potter, é um cara assim que super Sim. marcado, sua expressão muito muito forte assim, e ele que faz o casal. Então assim, tem um elenco bacana, a minissérie. Eu acho que o grande problema dessa minissérie é que realmente ela não aproveita muito desse segundo livro, ela fica muito focada no Rosemary's Baby mesmo. Ela é uma minissérie que basicamente tenta estender elementos, ela não traz praticamente, particularmente nada de novo à trama. Em alguns momentos incorre numa exposição exagerada e meio muito visual daquilo que deveria ser mais sugestional, ou seja, não fica à altura, em resumo, não fica à altura do filme do Polanski, mas ainda assim é melhor que Apartamento 7A. Bom, então nós tivemos esses dois projetos, tivemos o Bebê de Rosemary, clássico, vencedor do Oscar, rompeu barreiras, enfim, e tivemos essa minissérie, tivemos aquela sequência em telefilme, que não fez sucesso nenhum, ninguém assistiu esse filme, e agora a prequel, Apartamento 7A, que a gente vai mergulhar no segundo bloco. Fica aí com um recadinho muito legal do nosso colega Marcelo Miller, e a gente já volta. Olá pessoal, aqui é Marcelo Miller, editor do Papo de Cinema, e você está acompanhando o nosso podcast. Agora, porém, estamos dando essa respirada na conversa, não apenas para retomar o fôlego. Aliás, o bate-papo tá bom demais, não é mesmo? Mas também para lembrar você de que esse espaço também é seu, você sabia? Exatamente, pois os parceiros do Papo de Cinema tanto podem sugerir os temas a serem debatidos nesse momento de troca e discussão, como também negociar conosco inserções comerciais divulgando seu produto, evento, filme ou marca. Bacana, hein? Fale com a gente, mande um alô por aqui, por qualquer um dos nossos perfis nas redes sociais, e você sabe, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook ou mesmo lá no site pelo nosso e-mail papodecinema@papodecinema.com.br. Estamos esperando pelo seu contato, viu? Tenho certeza que vai ser massa demais contar com você ao nosso lado, tornando esse Papo de Cinema ainda mais amplo e diverso. Bora lá? Voltamos para o segundo bloco deste episódio especial, o Bebê de Rosemary mais Apartamento 7A. E Apartamento 7A é mais uma dessas prequels que a gente estava comentando, que exploram ali os grandes filmes de terror, ou pelo menos filmes de terror bem populares. A gente até teve um outro filme da Paramount+, lançado no início desse ano, Roberto, que foi a prequel do Cemitério Maldito, que é outra coisa, assim, que é difícil de assistir. É uma coisa complicada. E alguns dão Mas certo, outros teve não. uma prequel também da profecia, né? A A primeira última, a profecia. primeira profecia eu acho que é legal. Eu gostei desse aí. Até tem uns que Eu não odiei, isso é uma bomba. Horrível. eu não, achei uma droga. Enfim, tem uns que É funcionam, uma tem outros que droga. não funcionam. Exato. E Apartamento 7A, pessoal, então, Me eu não explica, por que gostei. o nome do filme é Apartamento 7A? Me explica. Apartamento 7A, por quê? Porque ele vai focar na nossa querida Terry D'Onofrio, que chega a aparecer em Bebê de Rosemary, muito rapidamente. Ela conversa com a Rosemary. E ela é a moradora do prédio antes da Rosemary chegar no prédio Branford, onde mora o casal Roman e Minnie Castevet, que é o E, pessoal lá, a, o casal que é dono da seita lá, que e, aceita qual é o, Clemente. nu- e qual é o número do apartamento da Rosemary? O da Ah, Rosemary é 7, C. Ah, 7C, tá? Eu ia dizer 7Z. exatamente. Enfim, e daí a Terry D'Onofrio, ela é uma aspirante ali, a artista da Broadway, e ela acaba machucando o pé, isso aí tá tudo no trailer, ela machuca o pé dela seriamente, ou seja, ela nunca mais vai conseguir dançar daquela forma tão sofisticada, e ela é acolhida por esse casal, o mesmo casal que acolhe a Rosemary, antes da Rosemary chegar lá. E aos poucos ela vai vendo que ela está sendo, né, pelo menos jogada num mundo ali de obscuridades. Só que o que acontece? Tudo aquilo que a gente conversou aqui no Bebê de Rosemary são sugestões, são indícios, são pistas
A gente sabe tudo que vai acontecer, porque a gente viu o Bebê de Rosemary. Então não existe novidade ali. Então fica difícil da gente conseguir gostar desse filme, porque tu vai precisar, a diretora vai precisar, a Natalie Erica James, ela vai precisar encontrar algum elemento ali e desdobrar e transformar aquilo ali numa outra coisa para que a gente tenta pelo menos se distanciar da primeira história, para que haja algo de fato novo ali. Não pode ser só a mesma história. E no Frigir dos Ovos a gente até pode abrir algumas abas. Eu conversei mais cedo com o Robledo e ele até acha que tem algumas coisas ali que poderiam ter sido melhor exploradas, que são até pinceladas, mas elas não são exploradas de fato. Num resumo maior, é basicamente a mesma história disfarçada de prequel, Robledo. A grande diferença, né, desse filme é que é uma mulher solteira, né? E do Bebê de Rosemary é um casal, Sim, né? sim. E há uma questão do Bebê de Rosemary que eu acho que ela dá uma outra camada de paranoia para essa personagem, é que lá pelas tantas, essa tal ceia de adoradores do demônio, né? Eles conseguem seduzir o marido dela, né? E o marido também se coloca contra Sim. a Rosemary. No Apartamento 7A não existe esse personagem. Quer dizer, até existe, mas não é bem assim, né? Porque ele já é seduzido desde o começo, que é aquele personagem do Jim Sturz, né? Que é o dono lá É o Alan, o é um diretor, Alan. Alan. É um produtor que faz teste de sofá e, inclusive, né, se aproveita da Terry. Exatamente, exatamente. Tanto que ela, quando ela engravida, ela acha que é dele, né? Sim. Que ela engravidou. Aliás, esse Jim Sturz é um cara que apareceu lá no Across the Universe, né? É. E depois fez uns dois, três filmes, tu pensa, nossa, vai ser o novo Colin Farrell, né? O cara vai estourar e tal. E como é ruim, né? Pelo amor de Deus, que ator desgraçado. Nesse filme a gente consegue ver por que ele tá meio sumido mesmo, porque o cara é canastrão até debaixo da. Mas eu acho que isso também tem uma questão dessa menina que tu citou ali, a Natalie Eric James, que ela não consegue tirar uma boa atuação nem da maravilhosa Diane Wist, né? Que tá no filme. Aliás, isso já é uma controvérsia, porque o Vitor até Dois gosta um pouquinho dela. Oscars. Dois Oscars. Esse dá dois Oscars. E ela faz basicamente a personagem da Ruth Gordon, né? Que ganhou o Oscar fazendo a senhorinha do apartamento do lado. Só que a Diane Wist, ela tem momentos bons, né? Eu gosto quando ela tá cortando o cabelo da Julie Garner, sabe? Tem algumas coisas assim, quando Sim. ela diz umas verdades e logo ela dá uma quebra, assim. Mas no final eu acho ela tão canastra. Gente, parece que faltou Não, uma. mas tu não concorda comigo que a caracterização, o tom da voz, o sotaque tá muito parecido. Sim, sim, se inspira, mas parece que deixaram ela solta. Eu acho que a diretora meio que se sentiu intimidada. Essa é a impressão que me passa, sabe? Do tipo, assim, Você... cara, eu tenho uma mulher vencedora de dois Oscars aqui, o que que eu vou dizer pra ela? Eu vou ficar quieta, deixa ela fazer o que quiser. E E faltou. a diretora, Roberto, só para lembrar, já que tu comentou ela, é apenas o segundo filme dela. Ela tinha feito uns curta-metragens antes e ela fez aquele filme que até é filme de terror que foi bem elogiado na pandemia, o Relíquia Macabra, mas é recém o segundo filme dela. Então ela teve mais liberdade no primeiro e é um prato cheio, né, para aquelas teorias de que assim que tu assina com uma empresa maior, tu tem que abrir algumas concessões, né, e o autor é raptado e aí meio que a tua identidade artística vai ficando pelo caminho, né? E olha, tem algumas Pois coisas é. ali que a gente é obrigado a concordar. Eu não vi esse Relíquia Macabra. Tu chegaste a ver esse outro filme dela? Eu vi e é um filme interessante. É interessante, é interessante. Bom, bom saber. Então, eu acho que é possível que seja esse caminho que tu está falando, muito produtor metendo o bedelho aí e Sim. tenha feito ela perder a mão. Agora, a Julie Garner é uma atriz muito interessante, né? Já foi premiada, se eu não me engano, até já ganhou o Emmy pelo Ozark, né? Ozark, Aquela série. Ozark. Até eu ia comentar isso contigo, que mexer com a Júlia Ozark é mexer com toda a sua legião de fãs, porque nem eu sabia que ela. É que eu não assistia a Ozark. Que ela tem uma legião incrível de fãs, a Julia Garner. Essa guria entrou no meu radar, eu também não assisti Ozark, mas eu sei que ela foi escolhida pela Madonna, né? Para ser a Madonna na cinebiografia, que a própria Madonna vai dirigir. Ó, então. Parece que tinha um monte, inclusive a Florence Pugh, eu me lembro se era uma das Uhum. finalistas, a Abby Cornish, tinha outras atrizes e tal, e a Julie Garner que acabou sendo a escolhida.
se um dia esse filme acontecer, né? Nunca se sabe, né? Mas se um filme um dia vier a acontecer, parece que a Julie Garner é que está na frente para viver a Madonna no início da carreira. Eu acho uma atriz muito interessante. Tem um filme dela chamado Assistente. Não sei se tu viste Muito esse bom, sim, filme. que ela quer ser produtora de cinema. É interessante esse filme. E É também um filme. trabalha com essa ideia de estou aqui, acho que tenho o controle da minha vida, mas na verdade estão tendo controle por mim, assumindo por mim. E tem aquele filme O Escândalo, né, com a Charlize Theron, Margot Sim, Robbie, que fala sobre esse movimento Me Too, né, essas questões de assédio dentro da indústria de entretenimento nos Estados Unidos, jornalismo e tal. Ah, e para mim, esse assistente é muito mais poderoso, muito mais interessante que o Escândalo, por exemplo, e fala basicamente do mesmo tema, né? sim, Também fala sobre isso numa garota que, né, como tu disse, ela quer trabalhar numa produtora, ela quer subir dentro de sim, Hollywood e acaba se sujeitando a esses abusos, né, achando que isso seria normal, até o sim. momento que ela explode e não consegue mais e faz uma denúncia. É um filme muito interessante. É uma atriz que sabe trabalhar com essa tensão, por isso que eu acho bacana. Uh, a princípio, ela me parece ser uma escolha adequada para viver a Rosemary, né? Ou uma versão da Rosemary, que é a Terry, né? Como a gente está comentando. Só que a Natalie, a diretora, ou os produtores que se intrometeram, a gente nunca vai saber, eles perdem a mão, sabe? O filme acaba deixando evidente a manipulação desses velhinhos do apartamento do lado, desse outro homem misterioso que também mora no mesmo edifício, Sim. sabe? A gente sabe que esses adoradores do demônio, esses satanistas, têm poderes, né? E a gente sabe ali que tem uma hora que ela tenta se mutilar e não consegue, né? A mão fica paralisada. E coisas na sua carreira no Bebê de Rosemary, isso é mais voltado para o marido, né? A gente entende o marido acabar cedendo, porque o marido acaba virando um grande sucesso literário, né? Ele Sim. acaba subindo no seu trabalho, etc e tal. E a Rosemary acaba sendo esquecida, então aumenta o que talvez a gente pudesse ler como um ciúmes, né? Como uma depressão e tal. Sim. Aqui, como só é um personagem, acaba voltando tudo para ela. Então, assim, é ela que acaba conseguindo esse papel na Broadway, é ela que acaba virando a primeira dançarina da companhia. Só que para isso acontecer, a gente vê o pé quebrando, a gente vê a concorrente se estribuchando e sangue. Então tem coisas assim que eram só e- que estava na indução, né? No entremeio, nas entrelinhas, para tu depender através da tua leitura, aqui fica evidente na cara, tipo uma torta que te joga, assim. Sim, Então, sim. assim, e isso é o mais triste para mim do apartamento 7A. Fora o fato de, realmente, como a gente falou, não traz nada de novo. A gente pensa assim, tá, então a gente vai ver um prequel de O Bebê de Rosemary. A gente vai ver como surgiu essa seita, né? Por que que eles escolheram esse edifício? Por que que esse apartamento tem um significado? Por que que os Sim. moradores dali acabam sendo amaldiçoados? E nada disso tá no filme. E É. isso foi para mim o que mais me frustrou. Não, eu acho que também talvez o interesse menor da diretora em linkar os dois filmes de uma maneira mais interessante, sabe? De conversar entre eles e não só adotar a mesma linguagem, sabe? Tem toda aquela coisa ali do mito do Minotauro da mitologia grega, porque é um apartamento antigo e tal, aí que tem várias, sabe aqueles apartamentos que tinham várias portas, entrada de serviço, entrada social e tal, tal. Então, tipo assim, ela sabe que o mal tá ali, só que tu não sabe se ele tá longe, se ele tá perto, se agora ele tá mais perto, se agora ele tá mais longe. Isso é tudo muito igual, né? Isso é tudo muito parecido, só que com o acréscimo dos jump scares. E algumas questões também que essa é a complicação na hora de fazer prequels. Isso aí deu uma boa discussão agora no recente lançamento do Alien Romulus, que é, assim, grudado. É simplesmente aquela galera volta para o mesmo lugar onde todos eles se ferraram no primeiro filme, na mesma estação espacial. Então tu tem que ter cuidado nessas horas também, né? Porque, por exemplo, o pessoal lá do Alien Romulus encontrou o Ian Holm numa situação que ele não estava, entendeu? Então, essas coisas soam um tanto desrespeitosas, sabe, com o primeiro filme, essa falta de vontade de transformar essas linhas do tempo numa coisa paralela. Por exemplo, spoiler, em Apartamento 7A, a Rosemary aparece
mas aparece de uma forma que não se conecta no primeiro filme. Aquela hora que ela tá lá no Bebê de Rosemary, a Terry e a Rosemary conversam na lavanderia, que é na parte de lá de baixo do prédio. Elas conversam lá embaixo. E tem uma cena em apartamento 7A em que a Terry tá lavando a roupa e por trás dela passa a Rosemary. É o corte de cabelo, a gente vê pela roupa e tal, porque não aparece o rosto. Não teria como elas terem se encontrado. Então isso soa tipo assim, tá, é óbvio que eu queria como fã ver a Rosemary, mas não dessa forma. Então ela que aparecesse no final, quando a desgraçada se atira do prédio, entendeu? De uma outra forma. Não, é interessante porque a gente tu falou agora no grande spoiler, né, dela se atirar do prédio. Isso, Não na é um verdade, spoiler. não, é um spoiler, só que também não é, porque assim, se tu tá acompanhando essa mitologia, digamos, do Bebê de Rosemary, a minissérie O Bebê de Rosemary começa com essa personagem se atirando do prédio. A Sim, primeira cena, o prólogo, é essa personagem que teria sim. sido assediada antes da Rosemary se atirando do prédio. Então, assim, ah, não, ou seja, se é a primeira coisa que aconteceu, quem for ver o novo e tá vendo tudo que é feito em cima dessa trama, já sabe que essa personagem vai morrer, o final dela vai ser se atirando do prédio. Agora, tem aquela cena final, tu fala da Rosemary passando ao fundo, e eu lembrei daquela cena do quando esse casal de velhinhos, né, a Diane Wist e o Kevin McNally, né, vocês devem lembrar, o Kevin McNally fez vários filmes ali dos Piratas do Caribe e tal. Quando esses casais de velhinhos estão ali meio que abalados, poxa, a gente investiu tanto nessa garota para ela dar a luz ao nosso demoninho e a mulher se mata. Daí eles olham para, eles estão caminhando na rua e vem o casal, né, que é a Rosemary e o marido, e eles dão uma risadinha, tipo, quem sabe com esses aí, sabe? Cara, é muito ruim aquilo, é horrível. E eles olham assim, malandrinhos, vamos ver se com esse casal a gente tem mais sorte. Cara, e daí tu pensa, tá, agora vai começar o Bebê de Rosemary a partir dali. Cara, ou seja, é como se. Daí começa a fazer mais sentido a minissérie do Bebê de Rosemary. Porque daí tu entende que é uma seita que estão ali nesse prédio há gerações Sim. e eles já seduziram dezenas de garotas, sabe? E jovens casais e tal, e vão assim. E eles estão povoando o mundo com demoninhos, né? Com satanazinhos à torta e direito. Então tu pensa, cara, então ou todas se matam no final e eles continuam insistindo para até que surja o primeiro, que vai ser de fato o grande Satã. Ou seja, é aquilo, é a falta de informações que a gente esperava que um filme como o Apartamento 7A, que se propusesse a olhar antes do que se passa no Bebê de Rosemary, ao menos desse essas pistas, e nem isso, eu nem quero respostas. Eu gostaria de pistas, e nem isso tem no filme. Eu acho que é isso, assim, além do que a gente conversou sobre remake, assim, que é disfarçado de prequel, eu acho que é muita exposição e pouca sugestão. A gente sabe tudo o que vai acontecer, sabe? Então a É. gente vai assistindo ao filme, coitada, todo mundo sabe, menos a Terry, o que vai acontecer, sabe? A gente sabe, o casal sabe, o prédio todo sabe, o cara sabe, todo O mundo, menos a porteiro do Terry. prédio sabe. É, todo mundo sabe, sabe? Menos a Terry. Mas então, chegando ao final de mais um episódio do podcast Papo de Cinema, falamos de Bebê de Rosemary, falamos de Apartamento 7A. Não deixe de acessar o Papo de Cinema, a gente tem conteúdo lá sobre esses filmes. E, por favor, se inscreva aí, se inscreva no canal, se você estiver no Spotify, se inscreva também no Spotify, Apple Music, todos os outros players de áudio, por favor. E também deixe seus comentários, a gente está gostando de ver, hein? Vocês estão comentando bastante aqui no YouTube, comentando lá nas plataformas de áudio. Isso é muito legal porque a gente vai junto com vocês costurando os próximos episódios, né? Vocês podem deixar sugestões, enfim. Robledo, quer deixar um recado para os nossos ouvintes, espectadores barra leitores do Papo de Cinema? É isso, ó, acho que o pessoal, a gente sempre tem uma vontade de ver o novo, né? Mas às vezes é bom ir com cautela. Quer ver o Apartamento 7A? Abandona, deixa essa ideia de lado, vai lá, vê o Bebê de Rosemary, reveja, vê de novo, que você vai ficar muito mais satisfeito do que ver essa bobagem que estreou agora. É isso aí. Obrigado, Julia Garner. Te amamos, mas dessa vez não deu. Um grande abraço e até o próximo.